Página de número 14. Vocês estão servidos aqui também, viu? É à vontade isso aqui, não é limitado, não. Ninguém está racionando nada aqui, não. Quem quiser pode pegar, tem uma varinha. Isso, distribua ali, ó, para sua aluna, irmã, companheira que está atrás ali, ó, para ela, isso. Ela quer. Obrigada. Vamos lá. Obrigada, querido. 14. É refrescante, Barão, é sério. Eu não vou deixar ninguém hoje. Vamos lá. Isso é Já está gravando agora, a gente pretende, inclusive, trazer algo assim proveitoso para os telespectadores que terão contato com esse vídeo. Amém. Exercer os direitos de necessidade e de misericórdia. Página 14, né? Sim. Eu falei semana passada, mas vou repetir, que há dois mandamentos, há dois grandes mandamentos na Bíblia Sagrada. Antigo e Novo Testamento, há dois grandes mandamentos. O segundo, mais evidente, não digo, mais forte no Novo Testamento ele aparece, né? Mas isso é desde de Gênesis, ele aparece também quando Deus cria o homem. Então, quando Deus cria o homem, ele disse, acho que lá no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, não é isso não, me ajudem aí, não é por aí. O 26 é quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas acho que é o seguinte, né? O 27, que ele diz assim, frutificai, multiplicai e encher a terra. Deve ser por aí, não é? 27, 28, alguma coisa assim? Capítulo o quê? É o primeiro, capítulo 1. Acho que é depois, porque o 26 é esse, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É o 28. 28. Então leia, por favor, Analisa. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso, a questão é, essa ordem de Deus de ir por todo o mundo, frutificar, né? Multiplicar, ou seja, espalhar mesmo a humanidade e espalhar a vida sobre toda a criação. Lógico que aqui é algo que é diferente do que eu vou falar agora, porque quando existe a grande comissão, quais são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus, teu próximo como a ti mesmo, e ir de pregar o evangelho a toda criatura. São os dois grandes mandamentos, né, que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, lógico que a grande comissão, ir de pregar o evangelho, é diferente dessa do Gênesis lá. Mas a ideia é que a gente obedeça a Deus e que a gente possa de fato estar exercendo a questão mesmo da obediência, né? Então nós temos a necessidade de cumprir esse dever, que é o dever de misericórdia, ou seja, de amar as pessoas. Então, para que Deus mandou a gente ir? Ir para onde fazer o quê? Né? Ah, Deus me mandou ir, estou indo, mas para onde fazer o quê? Deve ser a pergunta. E para onde? Bom, para todo o mundo, para todas as pessoas, sem distinção. É por isso que a obra missionária, ela é também um mandamento, né? A gente entende assim, quando a Bíblia diz assim, olha, o mandamento é não roube, não mate, não assassine, né? Não adultere, não cobice. Então a gente, não, isso é um mandamento, embora seja negativo, mas é mandamento, né? Ou seja, não faça. Tem também o faça, né? Mas a maioria é negativo, não faça. Então a gente considera, opa, tudo isso aqui é mandamento, e se não fizer, está pecando. Mas também é mandamento quando Deus diz assim, vá a todo mundo e pregue o evangelho. E a gente fala, não, isso deve ser para alguns, não é para todos. Por que a gente considera os outros mandamentos? Porque foi ordem de Deus direta. E por que a gente considera esse não mandamento, algo opcional, ou algo assim que não deve ser levado tão a sério? Tem alguma coisa errada nesse pensamento, não tem? Eu nem espero a resposta de vocês, eu já respondo, tem. Então o que acontece, amados? Exercer misericórdia. Vamos lá. O dia de descanso é santificado ao Senhor quando os homens ocupam o tempo em deveres de necessidade de misericórdia. Estão acompanhando a leitura aí? Sim. As boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e a evidência de uma fé verdadeira e viva. Então é isso que Tiago disse, né? Lá no verso 27 do capítulo 1, que está um pouquinho mais para frente aqui no nosso livro,
que ele disse, aliás, não é nem esse aqui a gente vai ler também, mas ele disse sobre essa fé viva. A fé viva faz, a fé viva exerce algo prático para a vida do semelhante. Não tem como ter essa fé mística, porque a gente tem essa fé mística, né? No nosso meio, no nosso país, essa fé de contemplação, essa fé de muita oração, essa fé de muita música, muito cântico, de muita reunião, de muito retiro, de muito vamos fazer alguma coisa, mas sempre nesse entendimento espiritual. Então essa fé mística, que só serve para um mundo transcendente, para um mundo invisível, né? Essa é a característica da fé das igrejas evangélicas do nosso país, em grande parte. E aí Tiago diz não, a fé ela faz o prático, ela faz o básico, ela faz o cotidiano, ela faz o ordinário. Olha só, amigo. Todos os termos e palavras que a gente não ouve o contrário, né? Extraordinário, né? Então, ordinário não, é sobrenatural. A palavra forte é essa, né? Sobrenatural, extraordinário, né? Então nada do cotidiano, é coisa assim do outro mundo, é coisa da eternidade, como se não tivesse uma conexão, como que se fosse aquela que eu já falei para vocês, espiritualidade de chupar o dente, né? Né? Aquela espiritualidade que não lida com a realidade da vida, com o cotidiano, com o ordinário mesmo. Então a gente percebe aqui, amados, que a fé viva mesmo, verdadeira, é aquela que exerce esses frutos com evidência de misericórdia. Mateus capítulo 12, verso 12 e verso 13. Para facilitar a vida de vocês, os textos inclusive estão aqui, tá? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem aos sábados? Aliás, não é uma pergunta, é uma declaração. Logo é lícito fazer bem aos sábados. Então disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Eu acredito que todos vocês sabem da passagem que se refere aqui, né? Quando Jesus vai curar um rapaz com a mão ressequida, num dia de sábado, e os líderes religiosos dizem que Jesus está violando o sábado, que é mandamento de Deus e tudo mais. Tranquilo, né? Vocês sabem da história? Sim. Então, aí Jesus responde para eles, não, ato de misericórdia, ação bondosa de Deus, não tem dia, não tem lugar e não tem horário. Né? Então, olha que ponto que a religião chega, achando que tem coisas, dependendo dos lugares ou do dia, não pode ser feita, mesmo que seja uma expressão do caráter de Deus, da misericórdia, como aqui ajudar uma pessoa que sofria. Ajudar uma pessoa que sofria deve ser interrompido até um culto, não é não? Então a gente pensa, um dia, amados, lógico que eu não vou citar nomes, porque é antiético, né, nesse caso, mas assim, o pastor estava pregando e a mulher dele passou mal, assim, desmaiou lá, numa situação, e ele nem aí, continuou pregando, se sentiu um herói, porque, né, nada ia interromper a pregação dele. E era em primeiro lugar. E era para um bando de crente, né? Ainda se fosse, de repente, a pessoa que não conhece Jesus, né? De repente Deus está usando para salvar alguém, mas os crentes, será que os crentes iam morrer sem aquela pregação? Quer dizer, será que diante de Deus não seria muito mais honroso, muito mais louvável este homem socorrer a sua esposa do que continuar uma mensagem bíblica? Se é que era bíblica, nem lembro da época, né? Também pode uma pessoa ver isso dentro da igreja e ver o ato que ele fez, socorreu a esposa. Quer dizer, ele é um pastor família. A questão irmão, é humano. Eu não estou nem entrando em nenhuma questão aqui, ministerial e espiritual, nada disso, é humano. Então, muitas vezes a gente confunde as coisas e não consegue fazer, porque assim, nós fomos prejudicados e muito no pensamento que existem coisas espirituais e coisas não espirituais. A Bíblia diz para o espiritual, tudo é espiritual, não é? Tudo, a Bíblia diz isso. Acho que isso é Paulo, lá a Timóteo, se não me falha a memória. Para o espiritual, tudo é espiritual. Não há nada para mim que tenha uma ordem natural, mas que não tenha significado espiritual. Então tudo tem, inclusive o judeu em si, ele ora, irmão, até hoje, né? O judeu tem oração para tudo que vocês imaginarem, específica. Oração, tomar um chazinho aqui, pegar a garrafa, fazer. Tem oração para tudo.
É impressionante. Se vocês conhecerem um judeu e passar um dia com ele assim, vocês vão ver que eles oram para tudo e tal. Eles entendem que não há essa divisão. Isso aí é um pensamento que veio da Grécia, né? Quando a gente estuda a fundo, a gente percebe que essa ideia que a gente chama de dicotomia, ou seja, que divide as coisas em duas partes, né? Aquela questão assim de o que é material e o que é espiritual, o que é místico. Essa dualidade é a palavra mais técnica. Dualidade. Então tem aquela ideia lá do bem e o mal, lembra do coisinha assim, preto e branco, né? É uma marca até de roupa e tal, que usa esse símbolo assim. É o yin e yang, se não me falha a memória. Então, assim, essa ideia de que existe essas duas forças se digladiando e que existe... É tudo aquilo que a gente discutiu, não é o Deus do bem e o Deus do mal, isso não existe. O reino das trevas e o reino da luz não existe. Então, tudo é de Deus, tudo é de Deus. E a gente entende que o ato de misericórdia é um ato que honra e glorifica a Deus. E nesse mundo sem piedade, nesse mundo individualista, egoísta, nesse mundo materialista que as pessoas dão muito mais valor às coisas palpáveis, né? As migalhas materiais comparado com aquilo que é a vida mesmo, isso é migalha. Paulo, ele considerou tudo que ele conseguiu conquistar, posição social, recursos intelectuais, posição religiosa, prestígio na sociedade, ele disse que tudo isso ele considerou como o número 2 do gato. Ele diz esterco, né? Que eu não vou pegar no original porque fica feio aqui a palavra. Né? O cocô, esterco, ele diz lá, não está escrito? Considere todas essas coisas como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Então tudo isso Paulo avaliou, que ele conseguiu, que o ser humano consegue estar conquistando ou experimentando, em relação a Cristo. Nossa, isso aqui é um cocô, isso aqui é uma fezes, isso aqui é um dejeto, isso aqui é um rejeito do corpo, que nem para o corpo serviu, biológico, velho, esse corpo degradante, degradado, também não precisa humilhar tanto assim, né? Tá bom. Então, só para a gente entender, irmão, ato de misericórdia, né? Coisa prática. Tiago 1,27, olha só o que o Tiago diz. A religião pura e sem mácula, sem mancha, né? Sem esse pecado, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se da corrupção do mundo. Para Tiago, religião mesmo, diante de Deus. O que é religião diante de Deus? Cuidar daqueles que são os mais necessitados, os desvalidos, os desamparados, né? Como diz o outro aí, aquele defensor dos fracos e comprimidos, frascos e comprimidos. Então isso sim, diante de Deus, é uma religião pura. É isso aqui, é a prática. Mateus 25, 35 ao 36, aliás, do 31 até o 46, né? Essa passagem toda de Mateus vai falar isso aqui ele só pegou uma tirinha. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. O contexto vocês conhecem, quando Jesus separa os que são dele e os que não são, né? Chama de bode de ovelha, e as ovelhas entram então na terra prometida, aquela coisa toda, e ele diz para esses que vão ser rejeitados, os bodes, vá lá para o inferno. Olha só, que isso, Senhor? Mas por quê? Ué, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, e tal, e tal, e tal. Mas como, Senhor? Quando nós tivemos essa situação e nunca te amparamos? Quando não fizeste a um qualquer pequenino, a mim não fizeste. Tem um ditado popular, mas é um provérbio, tá? Tá lá, não está exatamente assim. Mas quem dá aos pobres empresta a Deus, não tem um ditado assim? É em Provérbios. Tá, porque acho que não é exatamente assim, mas tem um negócio bem... A ideia é essa, né? Quem dá... Não, porque é um ditado popular. Eu ouvi isso por ditado popular, depois eu fui ver, opa, é bíblico. Né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse é o ditado popular. Na Bíblia é um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, ou seja, se você faz algo para uma pessoa, você está fazendo para Deus. Aqui, ó, Provérbios 19 e 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fizer. Ah, então é assim, exatamente assim. É isso mesmo. Que coisa boa, rapaz. Aí o povo acertou então dessa vez. Aleluia, nossa. Daqui a pouco, que Sem bonito. distorcer, né? Então... Ô professor, você vê assim dentro
das igrejas, eu não sei como que funcionava na época da sinagoga. Porque, tipo assim, as pessoas abrem a igreja e, de preferência, segunda uma coisa, terça outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra, sábado outra, segunda. Aí, fora que domingo tem de manhã, os horários, e tipo assim, pior se levanta obreiros, é cobrado para ele que ele esteja em todos os cultos. É pela vida da pessoa, é pela alma. Não. A sinagoga é assim, eles frequentavam na verdade uma vez na semana, a sinagoga, uma vez na semana, que era o sábado. E eles só tinham um propósito, todos orarem a Deus, e eles estudavam a palavra. Isso, apenas isso, nada mais que isso, nada além disso. Então eles oravam a Deus, lógico, dependendo da época eles ainda ofereciam sacrifício, né? Mas era isso que fazia, era simples. O evangelho, a proposta é simples, na verdade. Não é que eu estou assim, achando que é ruim, sabe, algumas questões que nós temos na liturgia. Eu acho que tem coisas que não são prejudiciais. A gente precisa entender, a gente não está vivendo lá 2000 anos atrás, lá no meio de Israel. Não, nós temos tecnologia, nós temos um bocado de coisa que é interessante na didática, a pedagogia, né? Elas em si, elas são neutras, em si. Então não é que eu quero voltar, não, irmão, a gente só vai se reunir para orar e estudar a palavra. Pô, em ocasiões eu acho que isso até é bom mesmo, só fazer isso. Mas eu acho que não é a realidade nossa hoje. E a nossa realidade não é de todo ruim falando dessas coisas. A questão é propósito mesmo, né? Não é a forma. Lembra que a gente falou da pregação que você perguntou na semana passada, Ney? Que tem um jeito certo? Não, não tem um jeito certo. Então, não existe jeito certo. Há formas diferentes. O que a gente tem que se preocupar com o conteúdo, né? Propósito mesmo. Então, assim, não há nenhum erro de ter um tipo de liturgia ou outro. A questão é conteúdo, é relevante, é bíblico, gera vida, é saudável. E a gente vai falar daqui um pouquinho, se não der hoje, na próxima aula. A gente vai falar sobre essa questão de tempo, como que a gente usa o tempo, como que a gente... Não é o ativismo, não é fazer as coisas por fazer, não é preencher calendário, a gente tem que aproveitar todos os dias da semana, e não é o ativismo, irmão. A gente vai falar aqui que é o workaholic, né? As pessoas têm que estar trabalhando, têm que estar fazendo, e aquela agonia. E é cobrado se não fizer, né? É. E é a mesma coisa assim, professor, vamos colocar, de uma pessoa se de repente fizer a data de aniversário de um filho, de um esposo, no dia da Santa Ceia. Misericórdia. Isso. Né? Sabe assim, eu falo do Senhor, né? Aí a gente olha para a congregação cristã, a Santa Ceia é uma vez na vida, outra na morte. Assim, é lógico que a gente precisa ter um equilíbrio em tudo, né? Em tudo. Sim, mas também não extrapolar, né? Isso, então. Falar que de repente Deus vai fulminar uma pessoa porque você faz a data do aniversário do seu filho porque é dia de Santa Ceia. Não, então, são coisas... Aí que entra a questão que eu li aqui no primeiro versículo, que Jesus estava questionando, que os religiosos, semente religiosa funciona da mesma forma. Pode ser lá 2000 anos com os fariseus e hoje. Mente religiosa, ela funciona da mesma maneira, né? Então o que Jesus disse aqui, mas calma aí, só porque é sábado? Mas vocês estão vendo então uma regra religiosa num calendário, mas e o ser humano? Esse sábado foi criado para quem? Não foi para o ser humano? Ou vocês acham que o ser humano foi criado por causa do sábado? O sábado é mais importante? Olha o que Jesus estava combatendo, irmãos. Que para nós é óbvio que não. E que para essas pessoas hoje também é óbvio. Para eles a mente é a mesma. O sistema funciona da mesma forma, né? Então não tem nada novo, como diz Salomão, debaixo do sol. Nada, absolutamente nada. Mas a lei estava impregnada neles, né? Porque no sábado não poderia realmente fazer absolutamente nada. Né? Não era a lei não se era... pegasse alguém lá comendo uma fruta da árvore... Então, Analice, o problema é que não era a lei de Deus, a lei de Moisés, não era. Eles tinham pego a lei de Moisés e eles tinham criado 613 leis. 613, irmãos. Quando o rapaz pergunta para Jesus, aliás, está até aberto aqui, ó. O rapaz pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, o tal do escriba lá, né? É Marcos alguma coisa aqui. E rapaz lá no começo, né? Deixa eu ver. Paz, tudo bem contigo? Desculpa lá atrás. Nada, antes tarde do que nunca. Depois a gente Está na esconde. Bíblia isso? Antes tarde do que nunca? Sei não.
Mas é verdade, né? Tem tanta coisa que não está na Bíblia, é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Bom, a questão é o seguinte, eu acho aqui, tá? Capítulo 12, né? A partir do verso 28. Quer dizer, é o verso 28 do capítulo 12 de Marcos. Aproximou-se dele um dos escribas, doutor da lei, né? Que tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A gente às vezes tem ideia, ele está perguntando qual é o primeiro dos 10, né? Que é o que a gente tem em mente, os 10 mandamentos, não. Na cabeça desse cidadão aqui, e Jesus entendia muito bem o que ele estava perguntando: qual é o primeiro dos 613 mandamentos que nós temos? Olha só, tinha 613 mandamentos, fora preceitos. Era muita coisa, irmão. Era coisinha assim, sabe, de... É uma constituição. Não, mas era coisa absurda mesmo. Então, você tinha, no dia de sábado, você não podia... Você podia andar até uma certa distância. Você podia fazer uma coisinha aqui, mas essa não. Era muito detalhe, muita coisinha. E aí Paulo vai combatendo isso lá em Colossenses. Já era melhor ficar deitadinho, ficar quieto. Talvez não podia ficar muito tempo deitado. Então, Também assim, tem dia era assim, não, era regra, era detalhes. Aí Paulo vai combatendo, ó, esse negócio de não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, isso tem até uma aparência de piedade, mas Paulo diz, para nada presta, isso caiu em desuso, isso não tem sentido. Em Colossenses Paulo vai dizer isso, né? Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês, não sei se vocês já leram. Com certeza. Então, aí Jesus deve ser o primeiro a vir e falar o contrário de tudo isso que eles tinham em mente, né? É por isso que Jesus foi tão perseguido. Aí deu um choque para eles, né? Exato. Confrontou e... Nossa, Jesus estava desmontando a lógica do sistema religioso judaico, irmãos. Aquele rapaz no tanque de Betesda não sabe, né? Sim. Porque ele veio com a cama e eles acharam como ele está carregando a cama. No dia de sábado, que absurdo. Quer dizer, 38 anos paralítico, viu o milagre, estava de frente com o milagre, mas não enxergava o Não milagre. podia ficar caladinho, foi curado da paralisia tantos anos sofrendo, podia ficar caladinho, lá esperando virar o dia para comemorar no Não, dia. foi porque ele estava carregando a cama. Então, mas por que carregou a cama? Porque foi curado, quer dizer... Não, é que Jesus ordenou que ele carregasse a cama. Também, não, tem o significado da questão que não podia mesmo. Não podia. Sim, mas diga assim, eles não conseguiram enxergar, nossa, o cara milagre. foi curado, Eles a não pessoa foi conseguiram abençoada, isso é só Entendeu? conseguir enxergar o quê? Não pode levar a cama, né? Só Sim. parte ruim, né? E a mulher que estava encurvada também, É. que Jesus cura, isso não é profeta coisa nenhuma, não. Logo no dia de sábado vai curar? Olha, não é. Quer dizer, a mulher que eles sabiam que tinha uma enfermidade, Há 12 anos. né? 18. Grave, 18, 12 é a outra mulher do fluxo de sangue. Que essa também foi, tudo que Jesus abençoou, eles reprovavam. Tudo que Jesus curava, resolvia o problema do povo, expulsava o demônio, tudo eles reprovavam, porque tudo combatia É uma lei, né? esse sistema religioso que era destruidor da vida humana, que só servia mesmo para erigir império, onde eles manipulavam as pessoas, onde eles oprimiam as pessoas. Qualquer semelhança é mera coincidência do que nós hoje temos algum... Vamos lá, Colossenses 2. Olha que coisa interessante. Verso 20. Verso 20 e 23, 20, 21, 22, 23. Olha o que o Paulo ele combate aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses nesse mundo. Ou seja, os valores nossos não são esses daqui, irmãos, religiosos. Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, né? Acabam, morrem, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Olha o que Paulo, não tem valor algum, são coisas que perecem pelo uso. Não toque, não manuseie, não pode, né? Isso é profano, isso aqui não é de Deus. A gente fala esse negócio, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é para crente e tal, irmãos. Todas as ocasiões onde Jesus se depara com algo que religiosamente ia, para qualquer outra pessoa do mundo, ia tornar essa pessoa impura, pecadora e reprovada, Jesus tinha um processo que era o contrário.
Então, na lei, se alguém tocasse em alguma pessoa que tivesse o fluxo de sangue, a mulher menstruada, né? Dizer aqui, ó, o linguajar mais acessível a nós, né? A mulher estava nos dias lá, sofrimento. Então, a lei dizia isso. Se alguém tocar, essa pessoa cerimonialmente fica impura, não pode participar da liturgia. O que Jesus fez? Santificou a mulher. Não é a mulher que o contaminou. E o cidadão morto? O jovem, né? Qualquer um que tocasse o morto, cerimonialmente impuro. O que Jesus fez? Reverteu o processo. Jesus não ficou impuro. O rapaz ressuscitou. E daí por diante. Então, o Evangelho é vida pura, que quando se encontra com a morte, o Evangelho santifica o homem, que quando se encontra com a imundícia, o Evangelho é salvação pura, que quando se encontra com a perdição, o Evangelho, irmão, é poder puro, que quando se encontra com as trevas, o Evangelho é Espírito Santo na veia do coração. E quando se encontra com demônios, então não é essa parte que é afetada, é a outra, porque maior o que está conosco, em nós, do que o que está aí no mundo espiritual, físico. Ao invés de eu ser contaminado, eu que purifico. Não é, irmão? Então nós somos o sal em contato com a carne. Quem é preservado? A carne por causa do efeito do sal. Essa é a questão. Então eu não sou profanado quando eu toco em alguma coisa profana. Essa coisa que é santificada. É por isso que a Bíblia diz, pode pegar qualquer coisa. Uma bebida aqui oferecida ao Satanás. Senhor, eu dou-te graça, Senhor. Obrigado. Foi santificado, irmão. Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios capítulo 8. Vai falar isso em 1 Timóteo capítulo 4. Se não me falha a memória, verso 6, alguma coisa. Me ajudem aí, só para eu abastecer aqui. Oh, pai, obrigado mesmo. Eu agradeci de verdade aqui. Essa oração aqui foi de gratidão, que vocês não têm noção. Pipoquinha lá da... Pode, meu irmão, pode. Só a bebida que não, porque né, é o pó. Aí vai, também vai. Aí não pode chapar o coco e pedir para o Espírito Santo anestesiar o processo, né? Não vai, né, meu irmão? Mas vocês entenderam, né, ó, a ideia do negócio, né? Biblicamente falando e tal. Então, por exemplo, o Timóteo aí, irmão, lógico que a gente já discutiu, eu estou falando isso porque a gente já discutiu os pormenores, né? Também não é assim um negócio inconsciente, para tentar ou para mostrar que a gente é mais forte, que Deus é Deus e o resto é Baal e aquela coisa toda. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5, eu acho muito interessante essa passagem aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa. Que criatura que não é de Deus? O Satanás e o demônio, tá? Tirando isso aí. Toda criatura é de Deus, não é? Então toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Entenderam, irmão? Então para o santo, tudo é santo. Agora o que é impuro? Para o impuro. Se os olhos são impuros, aí ele vê impureza em tudo. Não tem uns assim? Né? Vê impureza em tudo, se escandaliza em tudo. São aqueles extremistas, né? Os chaatos. Né? Tem os xiitas lá do outro lado e nós temos os chaatos. São aqueles extremistas, né? É muito chato esse povo. É muito chato. Eu já vi, aconteceu comigo isso na igreja, da pessoa chamar atenção por causa de uma roupa do filho, porque era um personagem da Disney, que aquilo não era legal, que era para ser retirado, aquilo, sabe? Querendo chamar a atenção de uma... Como se aquilo fosse fazer mal para... E eu ia dar... Como que é? Hoje se usa a palavra muito legalidade, né? Mas assim, é da brecha, né? Brecha pro capeta. Brecha pro capeta. Então assim, irmãos, essas pessoas geralmente, elas coam mosquitos e engolem camelos, né? Essas pessoas na linguagem bíblica, né? Ou seja, dá importância para umas coisinhas assim tão pequenas e às vezes, quando você percebe aquilo que de fato o Evangelho reprova, ela não dá muita atenção não. Né? Às vezes o caráter, comportamento, cuidado. O que Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, eu estou bíblico hoje, vamos aproveitar aqui porque eu estou pegando um texto. Hein? Capítulo 23 de Mateus, o próprio verso 23, se não me falha a memória, 23 é 23, né? Mateus. Nossa, e esse capítulo 23 aqui é um assim,
É uma punhalada de Jesus no coração daqueles líderes religiosos, né? Os fariseus e escribas. Eu perdi as contas quantas vezes Jesus fala aqui, seus hipócritas, 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 hipócritas. Tem um monte aqui, ó. Então Jesus ali, ele de fato combateu isso veementemente, né? O capítulo 23, aqui, rapaz, eu acho que eu vou ler até um pouquinho mais do que eu pretendia, tá? Vamos ver desde do 13. Vamos ver desde o 13, irmãos. Olha que coisa interessante. Desde o 13. E vamos até o 29, alguma coisa assim. Vamos ler bastante. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Leiam comigo aí, tá? Acompanhem aí, vamos ler junto. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha como Jesus aqui, meu Deus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor deles, né? E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Já bem, irmãos. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Ah, tá bom. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Não é? Jamais. Alguém disse na música que eu ouvi de um poeta, ele disse assim, é fácil perceber como o Judas se entrega, é só ver como ele olha para as moedas. Né? Então, e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, isso os fariseus falando, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Olha os valores aqui invertidos. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Para muitos a oferta é tudo, né? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Vocês, as irmãs, sabem, a gente está falando aqui de grãos. A gente está falando de farelo de grãos, não é? Cominho, o endro, olha só, a hortelãzinha é farelo de grão. Os caras se preocupavam, vamos dar oferta do farelo do grão. Conta, irmãos, separa. Olha que minucioso. Os caras são fiéis até umas horas, né? Se preocupa com isso? Aí Jesus disse, vocês desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas, ou seja, quer ser fiel em tudo isso? Faça isso, seja. Jesus não estava proibindo. Quer dar dízimo? Dê dízimo. Quer dar oferta? Quer fazer toda essa questão? Faça. Não como mandamento, mas como consentimento. Mas não omita aquelas, porque aquelas são mais importantes. Quais são aquelas? Juízo, a misericórdia e a fé. Então, quem dá muito valor a essas questõezinhas, esquece do principal. E é o que a gente está falando aqui, da misericórdia. Então, essas pessoas geralmente religiosas, elas não são misericordiosas com pessoas que pecam, que erram, que vacilam. Não é, irmão? É Jesus que fala que ele não quer sacrifício, mas misericórdia, né? Uhum. Quero que vocês aprendam, Jesus disse, o que significa misericórdia, porque é o que eu quero e não sacrifício. É o que eu vi esse dia, obreiro, não sei o quê, aquele monte de papapá, tem que ser exibista, se não for, não fica aqui. Não, isso é até de menos. O que me preocupa mais é essa questão insensível de você não ser misericordioso. Jesus tem outras passagens, Jesus contou outras parábolas para falar daquela muito conhecida, inclusive aqui mesmo, em Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui, a gente vai voltar aqui para ler, tá? Este capítulo aqui, professor, ele foca muito que para Deus eles representavam uma santidade perfeita. Mas para o próximo, eles fecham as portas, eles ignoram, quer dizer,
Jesus, ele nos interliga tanto com Deus quanto com o próximo. Sim. É a espiritualidade da cruz, né, Angela? A É, vertical e a isso, horizontal, né? Pode ver, esses fariseus, para Deus, eles eram perfeitos. Eles faziam, davam os dízimos ali, tudo. Só que para o próximo não tinha isso. E Jesus... Esse mesmo amor que tinha para com Deus, não tinha para com o E próximo. na verdade eles não tinham amor para sim, com mas Deus, eu assim, falo- na ótica deles, né? Na ótica deles. Entendo isso. Entendeu? Porque se Jesus falou, vocês são até dizimistas ali na hortelã, no cominho, no coentro. Faça isso, né? Jesus continua mas, fazendo. mas aqui, ó, você pode ver que pro próximo eles fecham a porta, eles ignoram. Lembra da conversa que eles falaram assim, Senhor, a gente tem uma ofertinha aqui especial para Deus que é Corban, né? É oferta consagrada ao Senhor. Nossa, olha só, o povo é bem desprendido, né? Só que Jesus identificou isso, era uma desculpa para não ajudar os pais. Para socorrer os pais. Falou, não, o dinheiro que a gente tem aqui é sagrado. É um negócio assim que eu não posso tirar. Isso aqui é de Deus. Não, mas os pais assim precisam de um remédio. Não, isso aqui é de Deus, irmão. Então Jesus disse, como assim? Vocês então estão querendo colocar um mandamento que invalida o outro de Deus? Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa que Jesus disse. E vocês conversam piada de Corban, que isso é consagrado a Deus. Então Jesus, ele veio desmontando toda essa questão. Ô, professor, mas ó, diante disso aí, muito líder religioso ia falar para esse homem ou para esse servo, primeiro para Deus. Claro. Dê pela fé. E Do seu pai, da sua mãe, Deus cuida. Você concorda que muitos falariam isso? Claro. Então, professor. Claro. É por isso que a aula de hoje se propõe, e o livro aqui, o conteúdo, é falar sobre misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago disse isso. Capítulo 2, acho que é verso 21, alguma coisa assim, se vocês quiserem conferir aí. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia, irmãos? É a gente se compadecer da necessidade da outra pessoa e podendo fazer alguma coisa. Então, se nós podemos fazer alguma coisa com o próximo, e nós só servimos a Deus, não tem como adorar a Deus sem antes passar pela via do humano. É impossível. Nós não somos salvos pelo Cristo, nós somos salvos pelo Jesus. O Cristo é divino, o Jesus é humano. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo, homem. Nós somos salvos pelo humano. Nós adoramos a Deus quando nós ajudamos o próximo. O capítulo, o Mateus 24 que nós lemos, que é do verso 31 até o 46, nós lemos só o 36, eu acho, né? De fome, deste e tal. O texto ali está mostrando que quem adora a Deus, adora nas ações quando ajuda o próximo. 1 João, capítulo de número 3, verso 16, 17 e 18. E eu gostaria que vocês lessem isso aí, eu sei que vocês já... 1 João, primeira carta, não é evangelho. E Tiago, você falou que era o capítulo 2? 2 e 21, não é isso por aí? A misericórdia, quem não exerceu misericórdia, também vai ser tratado sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo? É? Não. Primeira João. Calma aí que a Analice ainda está querendo o outro lado. Não, é o 2 e 12. Quando eu falar 21, inverte. 21 e 12, ó, parecido. Oxe, meu pai, não aprendeu ainda que é assim comigo? Calma aí, Tiago, para não vamos misturar as coisas. Tiago capítulo 2 e verso 12, é o 13, isso. 13, é isso. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso, então 2 e 13. Você vê 21 mais é 13. 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 3, versos de número 16, 17 e 18. Porque o 3,16 do Evangelho de João, os crentes conhecem, pelo menos na cabeça, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, aquela coisa toda. 3,16. Agora, 1 João 3,16, olha só, como ele deu a vida por nós. Da mesma forma, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens neste mundo, ou bens deste mundo, e ver o seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Olha só, filhinhos, não amemos apenas de língua, nem de palavra, mas por obra e em verdade.
É tão importante para mim que eu gravei esses 3 versículos na tábua do meu coração e na minha memória. Isso para mim é coluna dorsal do Evangelho. Sabe? Não é um negócio assim que, não, isso aqui é um ensinozinho assim que dá pra gente... Não, isso para mim é Evangelho na prática. E para mim, entendo Evangelho prática. A gente discute teoria que é para ver se entra na cabeça, transforma esse trem aqui e faz a gente fazer alguma coisa. Mas para mim, Evangelho é prática. Evangelho é, como eu falei, é ordinário, é o dia a dia, é o contato, é a questão mesmo do abraçar, do socorrer, de ir lá e segurar o irmão que está caindo aqui. É prático, é dia a dia. Evangelho de contemplação, evangelho de montes, evangelho de vigílias, evangelho de retiros, evangelho de campanhas, evangelho de 4 paredes. Isso para mim, irmão, não faz a diferença na vida do Senhor ninguém. E eu não estou dizendo para não fazer isso. Faça as coisas, mas não omita aquelas. Faça essa, mas não omita aquelas. Não é? Tem preocupado, né? Muitas vezes com esse tipo de situação. Né? Uhum. Eu uso as palavras de Jesus, né? Não é, irmão? Então é isso que a Bíblia ensina, meu Deus. Para mim é óbvio, é explícito, está aqui. Então, misericórdia. O capítulo 18 de Mateus, a gente vai voltar no 23. O capítulo 18 de Mateus, a partir do verso 23, Jesus conta a parábola do cidadão que é o credor e compassivo, que vocês sabem. Então o cara foi tratado com uma misericórdia, com uma compaixão enorme, né? Porque ele não tinha como resolver aquela situação, ele ia ser preso, ia passar o resto da sua vida ali na punição, atormentado. Aí ele é absolvido, tratado com misericórdia, com compaixão, a dívida é esquecida. Aí encontra um outro companheiro na mesma situação dele diante do rei lá. O que ele faz? O que ele deveria fazer, aliás, Jesus disse? Tem misericórdia. A mesma coisa, ué. Então você foi tratado com misericórdia, meu irmão? Trata com misericórdia. Você se relaciona com Deus com a graça? Então, seja gracioso também, porque tem gente que é assim, não. Veja bem, coisa interessante. Eu anotei aqui na minha bibliazinha, tá vendo? Faz anos que eu anotei esse trem aqui, ó. Não podemos viver com Deus sob a graça, mas com os homens sob a lei. Não podemos viver com Deus sob misericórdia e com os homens sob justiça. Entenderam? O relacionamento que nós temos de Deus para conosco, a gente deve reproduzir isso para com as outras pessoas. Se Deus nos tratasse da mesma forma que a gente trata as pessoas, já pensaram? Já pensaram? Meu? Era só lapada, como diz na minha... Não é não? Era um negócio assim, já pensou? Então, se nós fomos alcançados com a misericórdia, se nós fomos justificados por Deus, se Deus se relaciona com a gente através da graça, se Deus ele nos trata não como nós merecemos, mas segundo a sua grande misericórdia, também nós, como filhos dele, não deveríamos fazer da mesma forma? É a pergunta de Jesus. E a minha resposta, você já sabe. Claro que sim, ué. Põe o aí também no final, escreve o Então, amados, continuando aqui, no capítulo 23, só para a gente discutir essa questão ainda, porque não tem jeito. Quando a gente fala de misericórdia, misericórdia é um dos atributos do Evangelho na sua mensagem, porque isso, no Antigo Testamento, misericórdia, essa palavra, não sei se tem ela mesmo, lá nos originais, mas tem uma palavra que é reset, ou é reset? Reset, acho que é reset. Não tem nada a ver de resetar, não. Resetar, né? Não tem nada a ver, não. Apesar que é um recomeço lá. É mais ou menos, a pronúncia é mais ou menos essa. Quer dizer, de fato, a ideia de misericórdia mesmo. A ideia de você se compadecer do outro. Então, isso é Antigo e Novo Testamento. Não é que lei tinha outro, não, nunca teve. Deus sempre passou a sua mensagem, só que esse povo nunca entendeu. Nem Antigo Testamento, nem Novo Testamento, nem judeu. Também, nem... Jesus fala, né? Oi? O sermão do monte também. Bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia. Sim, é a mensagem de toda a Bíblia, de todo sempre, para todo ser humano, em todas as épocas. Nem os judeus entenderam e parece que nem a igreja está entendendo. É um negócio assim preocupante. Capítulo 23, nós paramos no verso 23. Sim. E o 24 diz assim: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Jesus está colocando o menor animal, não é animal, né? O Yuri vai falar professor,
Mosquito não é animal. Tá, eu sei, calma. Mas assim, na lei era o menor que era impuro, né? Que é o mosquitinho, e o maior animal que é o camelo. Então Jesus fala, ó, vocês coam um mosquito, o mínimo lá, o detalhezinho, mas vocês estão engolindo o camelão? Imagina só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Quem vive nessa questão vive de aparência, amados. É aparência, né? Essas pessoas que querem na aparência ser muito santa, muito correta e tal, é um problema sério. O fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Opa, também Jesus não está dando margem para o exterior ser de qualquer forma. Só que ele disse que começa por dentro, né? Então também alguns vão pegar, então vamos assim avacalhar, que importa é o coraçãozinho? Não. Jesus aqui ele está fechando as brechas, né? Está fechando as brechas. Então limpa o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo, mas lá dentro começa. É no coração, né? É onde tudo deveria ser alcançado pelo Evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Você está querendo matar Jesus, meu Deus. Jesus diz aqui, ó, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês são raça ruim, vocês são geração desses que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, irmãos, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Ó, vai açoitar lá no templo. Acontece às vezes também, né? Os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus está pegando o primeiro mártir da história, que é Abel, lá em Gênesis, não é? E está pegando o último mártir do Antigo Testamento, que está em 2 Crônicas. Vocês sabem que na organização dos judeus, o último livro não é Malaquias, é nosso, né? É 2 Crônicas. E o último mártir, então, da história dos judeus foi o Zacarias, que foi martirizado no altar, no templo, segurando lá no altar para pedir misericórdia. Porque tinha uma lei lá no Antigo Testamento que o cara ele ia correndo e pegava nas pontas do altar, né? Se ele pegasse lá nas pontas do altar, ninguém poderia feri-lo, açoitá-lo, nem nada. Isso está na lei, está lá no Antigo Testamento. Era como ele estivesse falando, não, misericórdia. E aí o cara estava lá segurando no altar e os caras matando, e ele segurando no altar e o sangue derramando dele, ou seja, o cara foi um sacrifício. Olha só, irmãos. Eles estavam martirizando um homem de Deus, um profeta. E Jesus disse, está vendo só o que vocês estão fazendo? Ó? Vocês sempre fizeram isso. O religioso sempre fez isso. Até hoje continua fazendo. Verso 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Apedrejais os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Só lá, irmãos, no grande dia, eles vão se deparar de novo com Jesus. Então aqui esses Jerusalém, Jerusalém, Jesus usa sempre as questões mais emblemáticas que tem, né? Oh, Jerusalém, Terra Santa. Jesus diz assim, só mata profeta essa terra. Né? Não, Jerusalém, eu não sei o que e tal, só mata profeta. Oh, o templo, não sei o que. O povo só desgraçou a vida deles lá e dos outros no templo. Ah, não sei o que, a gente é filho de Abraão. Não, é filho do diabo. Então, irmãos, né? Toda essa questão religiosa, se não tem prática, para Deus não vale absolutamente nada.
Ah, mas que jejua, e jejua, mas não respeita o próximo, meu Deus do céu. Que jejum é esse? Não ajuda ninguém. Isaías disse, o Deus dizendo através de Isaías, que jejum que vocês estão fazendo aí? Vocês acham que isso me agrada? Não, baixar a cabeça, aquela cara caída, tá fraco porque não está comendo, e ora a Deus. Isso aí para mim não é jejum coisa nenhuma. Jejum é quando vocês praticam justiça, não oprime o próximo, não maltrata o outro. Está lá em Isaías isso. Aí Deus diz, e isso para mim é jejum. Esse negócio de ficar sem comer, isso é igual greve de fome, irmão. Greve de fome é uma coisa, jejum é outra. Né? Greve de fome é onde não tem o espírito da misericórdia. Isso é greve de fome. Então, essa questão toda de piedade e tudo, não é que eu estou falando para não fazer, mas não vale de nada se não tem o espírito do negócio, se não tem a misericórdia, o amor. A motivação, ela pode ser o fator, ela é o fator determinante para Deus aprovar ou não a ação. É a motivação. O que me motiva a fazer isso? Por que eu faço isso? Né? O que me leva a fazer isso? E tem se eu faço isso, mas não sou isso que faço, também não serve. Entenderam, irmãos? Então eu preciso ser o que eu faço. Senão Jesus vai falar, hipócrita. Está representando. Você faz, mas não é. Foi igual o caso do Caim. Né? Então, Caim, você está fazendo um negócio aqui que você não é. Você está querendo adorar e você não é adorador. Como é que é esse negócio? Você acha que eu vou receber isso que você está fazendo? Você não é. Eu quero o que você é, não o que você faz. Eu quero trabalhar no seu ser. Não quero o seu fazer. Porque o seu fazer sem o seu ser, para mim, não vale nada. Eu não me alimento do que você faz. Eu quero o que você é. Eu estou resgatando você. Eu não quero nada da sua mão. Mesmo porque foi eu que te dei. Né? Agora eu quero você. Ó, que declaração de Deus. Eu quero você. Provérbios, dá-me, filho. Acho que é 20 e 26 de Provérbios. Dá-me, filho, o teu coração. Isso, Deus, olhos se agrada do meu caminho, alguma coisa assim. Acho que é 20 e 26 de Provérbios. Eu gosto de Provérbios, é um negócio bem interessante, é bem prático, né? Provérbio não tem conversa de... É prático, faz isso ou não faz, fez isso aqui, está errado, vai lá e conserta, não fala muito alto, fala baixo, não empresta, dá logo. Os provérbios são assim, né? Um negócio bem... Mas parece que já está incutido no ser humano esse negócio de comprar a pessoa com aquilo que ela tem, né? E faz isso até com Deus e acha que... E ela nem se toca disso, né? Que a mesma coisa que faz com o ser humano, faz com Deus e acha que Deus vai receber. Porque a gente acha que Deus é um semelhante, né? A gente acha que Deus pensa como a gente pensa, gosta como a gente gosta e é como a gente é. Deus é totalmente diferente de nós, irmãos. Ou nós somos totalmente diferentes dele. Então, a misericórdia, na verdade, é isso mesmo, Angela? 20, 26? Não, está procurando cabeça, 20, né? 26 é o rei sábio descobre que está fazendo o mal e o castiga sem piedade, na minha tradução, né? Não sei não. Tá, então eu falei 20 e 26, né? Ah, não, é só inverter, mas não dá certo. Inverte pra você ver. 26 e 20. Veja se não é um negócio assim. É muito interessante. Deve ser 26. Não. Também não. 26 e 20 é um fogo. Não, então é 23 e 26. Pronto, tinha alguns 6 no meio, e 2 também. É 23 e 26. Capítulo 23 de Provérbios, versículo de número 26. Dá-me, filho, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu não erro muito, né? Pelo menos deu uma. É o quê? 23? Capítulo 23, verso 26. A questão é, amados, a misericórdia, ela mostra a natureza de uma pessoa. Ainda que ela não tenha aparências de piedade, ainda que ela não tenha, segundo o olhar das outras pessoas, o olhar das outras pessoas sempre é uma avaliação estética. Sempre é. E algumas pessoas de Deus, inclusive. Lembra do profeta? Samuel não era um homem de Deus. Vocês concordam comigo? Samuel era um homem de Deus, não é? Então, sem discutível, Deus mesmo disse, ele é homem de Deus, acabou. E ele foi levado por essa questão que é humana, a aparência. Quando ele viu o camarada assim, alto, forte, bonito, falei, é esse que Deus escolheu para ser rei Israel. Ele, irmão, se o Espírito Santo não interrompe, ele ia separar para pastorar. Ele ia ungir, ele pegou a botija logo e vou derramar sobre esse rapaz agora, porque é esse. É a palavra dele. É este a quem o Senhor tem escolhido
para governar Israel. E já foi pegando a botia, o Espírito Santo disse, não, meu filho, faça isso não. Você está vendo a aparência. Eu não vejo como o homem vê a aparência, eu olho para o coração. Aí ela vem passando. Eliabe, Aminadab, Radá, Rosém, Simeia, Samar, todo mundo assim. Rapaz, 7 cabra bom, não é nenhum desse. Lascou, me enganei. Acabaram assim os meninos? Acabaram jovem? Ah, tem mais um lá, nem contou o bichinho. Nem chamou, né? Nem contou. Só tem um lá. Ah, traz ele. Aí lá vem, irmão. Imagina o Davizinho. Feinho, Não, cuidinho. bonito, ruivo. Não, acho que não era feio, mas tudo bem, mas vamos lá aqui. Olha as irmãs já discutindo. Tem jeito, né, David? Dizer, eu e Ouviu em algum você. lugar. Eu digo assim, irmão, né? Aparece que não era de guerra, entendeu? O cara, né, de fato, parece que ele não tinha esse porte físico, como tinha os irmãos, né? Então Mas assim, era tranquilo. Nem estava no alistamento de Saul, estava Isso. cuidando de ovelha. exato, então, era um pastor de ovelha, né? Um cara simples assim e tal. Era valente, era brabo, tinha uma personalidade muito, né, sisuda e tal, mas fisicamente me parece que não tinha não, essas características aí. Aí lá vem, o Espírito Santo fala, pode um dia ele, vá por mim. Imagina a cara desses cabras na hora, né? Vá por mim. Esse aí? Até Samuel também, né? Então, se o Espírito Santo não comunica, irmãos, para um homem de Deus, quem é a pessoa que Deus disse, não, essa aqui, ó, o coração dela eu conheço. E o que me importa é isso, é o coração. Né? Ou seja, começa aqui. Não é que Deus só olha o coração nesse entendimento que o coração e o resto. Não, isso está implicado em outras coisas. Quando diz o coração, a gente está falando a vida, o centro da vida. O ser. Tudo que deriva dali. Porque é ali que saem as coisas ruins. Adultério, homicídio. Jesus disse, não é o que entra não, meu filho. Cuida desse negócio de ficar lavando a mão 200 vezes aí para não contaminar nada. Você não se preocupa com esse negócio não. O que entra e sai. Jesus disse isso, não foi? Entra e sai, você deita fora esse trem facinho. Não fez mal, o corpo rejeita e o organismo vai mandando embora. Lá para a latrina. Agora o que contamina o homem é o que sai dele, é do coração. Se preocupe com a alma, se preocupe com o pensamento, se preocupe com os desejos, se preocupe com as motivações. É a misericórdia, é o amor, irmãos. É o que está dentro de nós, que é o que vai fazer a diferença, e não o que fora a gente pode reproduzir como uma aparência religiosa. Então é misericórdia, essa é a questão. Olha que coisa interessante aqui no Mateus, né, capítulo 6, verso 2 ao 4, aqui mesmo livro, não precisa nem pegar a Bíblia não. Capítulo 6, verso 2 ao 4. Quando, pois, deres esmola, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Está vendo o que o livro está tratando aqui? Né? Lembrei da bala. Olha aí, ó. Deus é lindo. Meu pai. Até tomar mais um negócio. Esse fogo pega do leão aqui. É um negócio interno aqui, nego. Depois tem que contar, né? Não, é um pecado oculto, mano. A gente não fica revelando pecado oculto, não, por favor. Ainda mais em rede nacional e ainda mais do professor. Não faz isso. Sério. Exerça a misericórdia, Ângela, tá? Para comigo. Exerça a misericórdia. Tá vendo só? Que coração pecador já quer expor os outros aqui. Pagar na mesma moeda. Bala depois que o Yuri ofereceu. Então, vamos lá. Eu tentei me redimir, me arrependi, confessei o pecado, e mesmo assim, ó, o ser humano é cruel. Coraçãozinho peludo. Dura cerveja. Então, o que acontece, amados? Vocês não estão entendendo nada, né? Graças a Deus. Deixa eu falar. Não, perdi o raciocínio, irmão. Onde estávamos? A questão da aparência, é isso que Jesus está combatendo, essa questão de nós precisamos, né, ter essa vida de fato, amados, onde o Espírito mudou a nossa natureza. Olha o que diz o Atos capítulo 2, capítulo 10, melhor dizendo, verso 2 e 4, que havia um homem, inclusive esse homem, na ótica religiosa, não era um cara assim de Deus, hein? Centurião, romano, não é um julgamento que a gente faz contextualizando? Sei lá, não é evangélico, né? Não é de igreja, não tem essas avaliações assim? Era mais ou menos isso aqui. Então,
Um cara lá, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio, não, observe aqui. Não quer dizer que Deus ouvia a oração desse cara, e Deus reconhecia a bondade que ele fazia, que ele era salvo. Tanto é que ele precisou ouvir o evangelho e tal, aquela coisa toda. Mas Deus reconhecia as ações dele como legítimas. Olha que coisa interessante. Ouvia aquelas orações sinceras, porque partia de um coração sincero, embora enganado, mas sincero. Deus ouvia as suas orações e Deus reconhecia os seus feitos, as suas esmolas, como legítima. Olha que coisa interessante. Agora, para o judeu, era um imundo. Para os cristãos, não faz parte da nossa irmandade, da nossa facção religiosa, não é? Então, não é mais ou menos isso que a gente julga hoje? Então, o cara não é evangélico, o cara não é protestante, o cara não é de igreja. E aí vem aquela frase na minha cabeça, vem suando agora. Nossa, agora eu ouvi a frase, dizendo assim: Deus tem filhos que a igreja não tem, e a igreja tem filhos que Deus não tem, não é? Então, essa avaliação é muito interessante aqui. Vamos lá, capítulo 4, verso 28 de Efésios. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir. Olha essa palavra interessante, faz tempo que eu não ouço. Acuda, né? Acudir ao necessitado. O que você tem feito no sentido de cumprir os seus deveres de necessidade de misericórdia? É uma pergunta para a gente. Isso se constituiu algo regular e um estilo de vida? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isto? Você crê que deveria canalizar esse esforço, tanto quanto possível, por meio do corpo de Cristo, que é a igreja? E a sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Um monte de pergunta aqui que eu nenhuma dá conta de responder às vezes. Se Deus quiser me permitir, me conceder a mensagem, a bondade e a oportunidade, neste domingo na minha igreja irei ministrar sobre o cuidado do irmão. Cuidado. Né? Olha o spoiler que eu estou dando nele. Então, posta lá, né? Mas já vai ver na mídia lá. É a passagem de Caim, quando é indagado por Deus, perguntando assim: Caim, cadê o teu irmão? O Caim, ele responde: oxe, estou falando Caim em versão nordestina. Oxe, e eu deveria saber onde está meu irmão? Sou eu, porventura, cuidador dele? Mal educado, no mínimo. Não é? Uma resposta. Então, a mensagem é essa, né? Onde está o teu irmão? Você está cuidando dele? E eu deveria? Aí eu quero trabalhar na mensagem sobre esse papel nosso, de responsabilidade, como discípulos de Cristo, de cuidar dos seres humanos, em todas as ocasiões possíveis. Eu não estou falando que a gente vai salvar o mundo. Já me chamaram de Che Guevara de Jeová, não você acredita? Foi o pessoal de quinta-feira. Che Guevara de Jeová, Che Guevara de Jeová, aquele revolucionário lá cubano. E aí o que acontece? Amados, o que a Bíblia, que a gente está lendo os textos aqui, não são aqueles textos descontextualizados, né, para gerar o pretexto. De fato, a Bíblia dá a ênfase no caráter cristão que nós devemos exercer a misericórdia. A gente deve ser uma comunidade onde a identidade nossa deve ser o amor, a compaixão, o cuidado, o zelo para com o próximo. Quando a gente começou a matéria, que eu disse: irmãos, a gente vai tratar sobre essa questão de estruturas, recurso e tudo mais, que a gente parece que vive para isso. Não são essas coisas o fim. Elas não existem para elas, né? E nem para nós. Isso deve existir para o próximo. Eu não existo para mim. Se eu existir para mim, eu sou um Satanás. Satanás existe para si. Satanás, ele tem um império onde ele mesmo oprime até os demônios por causa dele, porque ele se acha Deus. Então esse é mais parecido com o império de Satanás do que com o reino de Deus, onde as pessoas acham que tem que viver para si. Não, amados. O Evangelho é justamente o movimento que a gente faz em direção ao outro, né? Isso sim é marca, é evidência de que o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa a ponto de fazer com que essa pessoa não seja egoísta
para que, tendo de alguma maneira condição, em todos os sentidos, de ajudar a outra, ela acha que aquilo é recurso para ela. É como uma caixa d'água, cheia de água, limpinha, inclusive. Se essa água ela não tiver vazão e não tiver utilidade para as pessoas na casa, ela vai servir só para uma coisa: acúmulo de mosquito da dengue. Não é? Coraçãozinho puro, coraçãozinho vida santificada, cheia da água de Deus, transbordante da água de Deus, mas fica ali parada. Então, esse negócio parado, ele vai ser prejuízo até para a própria pessoa. É uma morta, né? Não produz vida. Não tem como, tá lá, não. Aparência de vida, mas não tem. Então a questão é, e aí Paulo disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dar o quê? Dar tempo. Dar dinheiro também é coisa boa, né? É bom receber também, eu também gosto. Mas também é tão bom dar, não é, irmão? Você ajuda uma pessoa. É bom receber um abraço, mas é tão bom dar um abraço. É bom assim você consolar uma pessoa, ser consolado, mas parece que é muito melhor a gente consolar uma pessoa do que ser consolado. Dá muito mais prazer dar, ajudar do que receber. Não sei se eu estou aqui falando algo que vocês não experimentam, eu acho que sim. Vamos continuar a leitura? É tão legal assim o Evangelho, que tipo assim, o próprio Deus, olha uma coisa interessante, que tipo, ele diz assim, que quando a gente for levar uma oferta, e se tiver alguma ofensa, né, do irmão ofendido, a gente deixa a oferta que é para Deus sobre o altar e vai e se reconcilia com o próximo, quer dizer, união, perdão, quer dizer, você vê? Quer dizer, deixa ali, porque a gente está levando para Deus, não é? Ele fala, não, deixa aí sobre o altar e vai. Quer dizer, olha que importância que Deus nos dá como seres humanos, né? Deus não reconhece essas ações nossas externas, se ou interno. De fato, quando a gente vai até Deus, a gente leva um monte de gente com a gente. Ninguém vai sozinho diante de Deus. Como você chega diante de Deus sozinho? Não tem como. Fala, Deus, cadê o povo? Você pensa que pode chegar sozinho diante de mim? Você não faz parte de uma família? Você tem um bocado de gente na sua história? Você não carrega essas pessoas com você? Você carrega. Agora, como você está carregando? Como você está carregando de uma forma negligente? Então essa é a questão. Quando fores oferecer uma oferta diante de Deus, e aí te lembrar, nossa, alguma pessoa tem alguma coisa contra mim. E agora? Eu acho que posso ir lá e oferecer a Deus alguma coisa? Não, eu não quero nem saber o que você vem oferecer, eu quero saber quem você é. Volta à mesma conversa do Caim. Deixa primeiro a tua oferta aí, hein? Volta lá reconciliar-te com o teu irmão. Depois do negócio resolvido, volta aqui diante de mim. Olha só, irmão. Que coisa. Vocês acham que Deus assim é um juiz, por exemplo, que vai resolver pepino dos outros? Né? Não, você se resolve lá, se conserta entre vocês, vê se vocês vivem uma vida de amor adequada e todos vocês vêm até mim e aí vai ser uma festa, uma bênção. Coisa boa. Eu vou até abençoar vocês. Sabe como eu vou abençoar vocês? Com um óleozinho que vem derramando assim, ó, meu espírito sobre a cabeça, vai descendo assim em todo o corpo. Não é só sobre a cabeça não, na barba, vem descendo assim, melando as vestes, até a orlinha lá embaixo. Vai assim, o corpo todinho abençoado. Oh, coisa boa a união, né? É como o orvalho do Hermon, é dali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o Salmo, no verso final. Eu acho, né? Sim, quando é essa questão. Então, amados, a gente precisa dar atenção ao que a Bíblia dá atenção. Ou seja, não adianta a gente querer preparar todo um ambiente no sentido estrutural, estético, aquela sofisticação toda, aqueles, como fala, oh meu Deus, eu esqueci o nome, é os paranauêzinhos, vocês sabem o que eu estou falando, né? Esqueci. As pirotecnias, esse negócio todo, toda a estrutura, isso aí, eu esqueci o nome agora. Preparar tudo isso aí. Parafernália. Isso, tudo isso aí. Que a palavra até é meio estranha, mas essa aí mesmo. É que às vezes é um inferno mesmo. Parafernália, né? Vira assim, parece mais um antro do inferno mesmo do que o céu ali, né? Então tem muita coisa esteticamente bonita, mas não tem vida. Ô professor, esses dias passou, aí eu estou lembrando de outro versículo que fala assim, que aqueles que não cuidam da sua casa, da sua família, eles também negam a fé. Aí a gente vai vendo que, tipo assim, as igrejas não são edificadas porque os lares não estão edificados. Isso é óbvio, ninguém enxerga e
tá essa bagunça toda. Aí esses dias passou no jornal os jovens que destruíram a escola e que o governo quer criar uma lei para que os pais assumam a responsabilidade. Né? Aí até teve uma pessoa que falou assim, a educação dos filhos não é responsabilidade da escola e nem de igreja, é dos pais. Isso. A lei ela só consegue mesmo refrear alguns pontos e punir. A lei pune. Sim. A lei tem uma dupla função. Ela premia quem obedece e pune quem desobedece. Essa é a função da lei. Né? Refreia o mal e recompensa e dá louvor, né? Como diz o Romanos capítulo 13, né? Faz isso. Então ela louva aquele que obedece e pune o que desobedece. Não traz a espada em vão. Então a lei faz isso. Só que o Evangelho, de fato, entra na questão da graça, do amor. Então tem que alcançar quem? A mãe, o que gera, a família, a máter, de onde se origina tudo. Então é o conceito do Evangelho na natureza, né? É no âmago, lá na fonte do negócio, não é nas aparências. A gente não refreia o pecado com coisas externas. O pecado só é tratado com a graça de Deus, apenas com a graça de Deus. A única força, o único poder que de fato resolve o problema do homem não é a punição de Deus, a força da lei. Isso não deu certo, nunca deu. É a graça, é a misericórdia. Quando o homem ele se depara com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, ele é constrangido de tal maneira, muito mais se Deus aparecesse em pessoa diante dele. Aparecesse em pessoa, capotava para trás. Igual o povo no deserto. A gente não quer nem ouvir Deus, não. Moisés fala lá porque a voz dele assusta. Então não é o poder de Deus no sentido da sua grandiosidade, do seu poder de fazer isso ou aquilo. Né? É a pessoa de Deus no seu amor, na sua graça e exercendo a sua misericórdia. Por isso que Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Visto que se um morreu por todos, logo todos morreram, todos aqueles que vivam não devem viver para si, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Entendeu? A mensagem de Paulo nos dá. Não é simples, irmão. Difícil é a prática, mas a proposta é clara. Clara. Vocês têm alguma coisa fácil e rápida para perguntar?